Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 127, estamos no período da realeza e vamos ouvir segundo o livro de Samuel 9, primeiro livro das Crónicas 12 e Salmo 28. Segundo livro de Samuel 9. Disse David: terá ficado alguém da casa de Saul a quem eu possa fazer bem por amor de Jonatas? Ora, havia na família de Saul um servo chamado Sibá. David mandou-o chamar e disse-lhe: És tu, Sibá? Ele respondeu: Sim, para te servir. Perguntou-lhe o rei: Vive porventura alguém da família de Saul a quem eu possa fazer grandes mercês da parte de Deus? Sibá respondeu: Vive ainda um filho de Jonatas, paralítico de ambos os pés. O rei perguntou: Onde está ele? Sibá respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E o rei mandou buscá-lo à casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou à presença de David, prostrou-se com o rosto por terra. David disse-lhe: Mefibosete. Ele respondeu: Aqui me tens, Senhor, para te servir. David disse-lhe: Não tenhas receio. Quero fazer-te bem, por amor de Jonatas, teu pai. Restituir-te-ei todos os bens de Saul, teu avô, e comerás sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se dizendo: Quem é o teu servo para que dês atenção a um cão morto como eu? O rei depois chamou Sibá, servo de Saul, e declarou-lhe: Tudo o que pertenceu a Saul, à sua família e à sua casa, eu o dou ao filho do teu senhor. Lavrarás a terra para ele, tu, os teus filhos e a tua gente, e cuidarás de prover de alimentos o filho do teu senhor. Quanto a Mefibosete, filho do teu senhor, ele comerá sempre à minha mesa. Sibá tinha 15 filhos e 20 escravos. Sibá disse ao rei: Teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, lhe ordenou. Mefibosete comia, pois, à mesa de David como um dos filhos do rei. Tinha um filho menor chamado Micá. Todos os que pertenciam à casa de Sibá estavam ao serviço de Mefibosete. Este vivia em Jerusalém, porque comia todos os dias à mesa do rei. Era paralítico de ambos os pés. Primeiro livro das Crónicas 12. Estes são os que se juntaram a David em Siclag, quando ainda estava afastado de Saul, filho de Quis. Estão contados entre os valentes que lhe prestaram ajuda durante a guerra. Eram arqueiros exercitados em lançar pedras, tanto com a mão esquerda como a mão direita, e disparavam flechas com o arco. Eram irmãos de Saul, de Benjamim. O chefe Aiezer e Joás, filhos de Shemaá, de Gibeá, Jeziel e Pelete, filhos de Azemavete, Beracá e Jeú, de Anatote, Gismaías, de Gibeon, o mais valente dos 30 e chefe dos 30, Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, de Gederá, Eluzai, Jerimote, Baalias, Shemarias, Shefatias, de Aruf, Elcaná, Gizias, Azarel, Joezer e Jashobam, filhos de Coré, Joelá e Zebadias, filhos de Jeroam, de Gedor. Os homens valentes dos Gaditas uniram-se a David nas cavernas do deserto, guerreiros exercitados no combate que conheciam o manejo do escudo e da lança. Tinham o aspecto de leões e a agilidade das gazelas das montanhas. Ezer era o seu chefe. Abdias, o segundo, Eliabe o terceiro, Mismaná o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Elzabad o nono, Jeremias o 10º, Macbanai o 11º. Eram estes os filhos de Gad, chefes do exército. O menor de todos eles podia vencer 100 e o mais forte 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês, quando o rio costumava transbordar em todo o seu curso, e puseram em fuga todos os habitantes do vale, a leste e a oeste.
Também alguns filhos de Benjamim e de Judá vieram aliar-se a David nas cavernas. David saiu ao encontro deles e disse-lhes: Se é como amigos que vindes para me prestar auxílio, o meu coração está unido ao vosso. Mas se é para me atraiçoar e entregar aos inimigos, pois as minhas mãos estão limpas de toda a violência, que o Deus de nossos pais seja testemunha e juiz. Então o Espírito entrou em Amassai, chefe dos 30, que disse: A ti e ao teu povo, filho de Jessé, paz. Paz a ti e paz a quantos te protegem, pois o teu Deus presta-te auxílio. David recebeu-os e deu-lhes um lugar entre os chefes do exército. Também os filhos de Manassés se juntaram a David quando ele, com os filisteus, foi fazer guerra a Saul. Contudo, não socorreram os filisteus, porque depois de se reunirem em conselho, os príncipes dos filisteus despediram David, dizendo: Ele passará para o lado de Saul, com perigo das nossas cabeças. Quando voltou a Siclag, foram estes os homens de Manassés que se lhe juntaram: Adná, Josabade, Jediael, Micael, Josabade, Eliú e Siltai, comandantes de milhares de Manassés. Uniram-se a David contra os bandos de salteadores, porque todos eles eram homens valentes e foram chefes do exército. Todos os dias chegavam homens a David para o auxiliar, e assim veio a ter um grande exército, um exército muito poderoso. Este é o número dos homens armados para a guerra que foram ter com David em Hebron, para transferir para ele o reino de Saul, segundo a ordem do Senhor. Filhos de Judá, portadores de escudo e lança, 6.800 armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, 7.100 valentes guerreiros. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiadá, chefe da casa de Arão, com 3.700 homens. Sadoc, jovem e valente guerreiro, com 22 chefes da casa de seu pai. Dos filhos de Benjamim, parentes de Saul, 3.000, pois até então a maior parte deles guardava fidelidade à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 guerreiros, conhecidos nas suas famílias pela sua valentia. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram nominativamente designados para ir proclamar David como rei. Dos filhos de Issacar, que tinham o sentido de oportunidade e sabiam o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. De Zabulão, 50.000 em estado de pegar em armas, preparados para o combate, equipados com toda a classe de armas, prontos a socorrer David de coração resoluto. De Neftali, 1.000 chefes, e com eles 37.000 homens que levavam escudo e lança. Dos Danitas, 28.600 homens prontos para se pôr em ordem de batalha. De Azer, homens preparados para o combate, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Rubenitas, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, 120.000, equipados com todas as armas. Todos estes homens de guerra, organizados em posição de combate, vieram a Hebron para proclamar David rei de todo o Israel. E o resto de Israel estava igualmente unânime em proclamar como rei David. Permaneceram ali com David 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes prepararam a comida. Além disso, os que moravam perto deles, até Issacar, Zabulão e Neftali, traziam-lhes víveres transportados em jumentos, camelos, mulas e bois. Provisões de farinha, figos, passas de uva, vinho, azeite, vacas e ovelhas em abundância, porque havia alegria em Israel. Salmo 28 de David. Clamo por ti, Senhor, meu rochedo. Não fiques surdo à minha voz. Não suceda que pelo teu silêncio eu seja como os que descem à sepultura. Ouve o grito das minhas súplicas quando te invoco, quando ergo as minhas mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os pecadores, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz com os seus semelhantes, mas no seu coração existe maldade. Retribui-lhes segundo os seus atos, segundo a malícia dos seus crimes. Retribui-lhes segundo a obra das suas mãos. Dá-lhes a paga que merecem. Eles não compreendem as ações do Senhor, nem reparam na obra que Ele fez. Por isso, Ele os destruirá e não os deixará restaurar-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu o grito das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e Ele socorreu-me. Por isso, hei de louvá-lo de todo o coração. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo, Senhor, abençoa a tua herança.
apacenta-o e guia-o para sempre. Olá a todos, eu sou o Padre Pedro Figueiredo e é uma alegria estarmos juntos em mais um passo da nossa caminhada rumo a ler a Bíblia toda. Hoje, dia número 127, e as passagens do segundo livro de Samuel, primeiro livro de Crónicas e o Salmo 28 trazem-nos uma reflexão profunda sobre o que significa ser restaurado, ser reinventado, ser refeito por Deus e como devemos responder a essa graça com um coração firme. Então, no fundo, isto é da fragilidade que nós temos, podemos ir até à mesa do rei. A síntese da palavra de hoje é isto. Ou seja, no segundo livro de Samuel nós deparamos com um gesto de David que nos toca o coração. Ele não pergunta o que pode fazer para consolidar o seu poder, mas pergunta isso sim: ainda resta alguém da casa de Saul para que eu use com ele de bondade por amor de Jónatas? E é neste sentido que surge Mefibosete. Este homem é um neto de Saul que era, diz-nos o texto bíblico, aleijado de ambos os pés. David, por isso, não o vê como um inimigo, não o vê como uma ameaça ao trono, olha para ele só como um aleijadinho, e por isso David também olha para Mefibosete como alguém a quem deve honrar, devendo-lhe as terras, devolvendo-lhe as terras e convidando-o a comer à sua mesa como se fosse, ou como um dos filhos do rei. Paralelamente, em Crónicas, assistimos à formação do exército de David, no território de Hebron, nas terras de Hebron. Não é apenas uma contagem de tropas, mas é acima de tudo a descrição de homens de grande valor, com unidade de propósito e sabedoria para entender o que Israel devia trazer. É um exército que se move com um só coração para estabelecer o reino. Nós vemos aqui a bondade da aliança. Esta passagem revela-nos o rosto de um Deus que é o fundamento da fidelidade. Ou seja, David quer mostrar a bondade de Deus. Na Bíblia, esta bondade não é só um sentimento passageiro, mas é a expressão da aliança, do Hesed. A aliança, David age como um sinal visível do amor de Deus, quase como se fosse um sacramento. David é um sinal visível do amor de Deus que não esquece as suas promessas, mesmo quando as circunstâncias mudam. Mefibosete descreve-se a si próprio como um cão morto. Eu estive a ver às vezes que na Bíblia aparecem cães, não são assim imensas, mas Mefibosete descreve-se como um cão morto. Isto é, alguém sem dignidade, alguém que é deixado de lado, alguém que não tem utilidade, como nós tantas vezes olhamos também para a nossa vida e perguntamos o que é que eu estou aqui a fazer, eu sirvo para o quê, não é? Mas a teologia desta narrativa, desta passagem, ensina-nos que para Deus a nossa dignidade não vem da nossa capacidade física, sejamos aleijadinhos ou não. Não vem do nosso estatuto, se somos primeiros-ministros ou presidentes da República, ou deputados da Assembleia, ou grandes trabalhadores. A nossa dignidade vem da nossa filiação. Somos filhos muito amados de Deus. Vem do nosso batismo, vem do facto de sermos criaturas de Deus. Ao pormos Mefibosete à sua mesa, ao colocar à sua mesa David, ele prefigura o que Deus faz connosco. Deus eleva-nos da nossa miséria e restaura o nosso lugar na sua família. O Senhor então convida-nos a caminharmos com firmeza nas nossas fragilidades. Quantas vezes é que nós nos sentimos como este aleijadinho Mefibosete? No meio da azáfama da vida hoje, entre o trabalho e as preocupações, muitas vezes sentimos mancos ou estamos paralisados por traumas, por pecados antigos, pela sensação de que não temos valor. Talvez te sintas escondido, com medo de que Deus te chame para te cobrar as tuas falhas. Mas olha, Deus, Ele não te chama para te castigar. Ele manda-te chamar para te sentar à mesa dele, como David faz com Mefibosete. A conversão começa quando aceitamos que somos amados na nossa fragilidade. E quando aceitamos essa nossa pequenez e sabemos que somos amados apesar de nós.
É tão difícil ter a humildade de reconhecer isto. Nós aprendemos também, no texto de Crónicas, somos desafiados a ter uma unidade de propósito como aqueles soldados têm. Ou seja, eles eram especialistas em armas, capazes de usar a funda com ambas as mãos, como diz o texto, não é? A funda é aquela pedra, com ambas as mãos. E nós estamos a treinar o nosso coração para a fidelidade. No meio das provações, precisamos da sabedoria dos homens de Issacar para saber o que fazer. Que é a sabedoria de Deus, aquele dom do Espírito Santo. Não somos chamados a ser cristãos de meio coração, ou que vivem duas vidas duplas, ou que são uma coisa na igreja e outra coisa fora. Nós precisamos de um coração íntegro, que, como diz o Salmo 28, aleluia, confia no Senhor como o seu escudo e a sua força. Hoje, ao terminares esta escuta da palavra, faz a ti mesmo a pergunta que David fez. Há alguém à minha volta a quem eu possa mostrar a bondade de Deus hoje? Que a tua vida seja essa mesa onde os outros se sentem restaurados. Reza comigo. Senhor, meu Deus, minha rocha, meu refúgio, não fiques surdo aos meus apelos. Ouve a minha voz e peço-te, Senhor, dá-me a coragem de me levantar das minhas quedas, dá-me um só propósito, servir-te com todo o meu coração, que a tua bondade me acompanhe hoje e sempre. Amém. Can't wait to see you, ou seja, amanhã vemos outra vez. Pá, malta, já estamos, parabéns, episódio 127, queremos ir para o 128, por isso vemo-nos aqui, como sempre. Não vaciles, não falhes, estamos juntos. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 127. Havia alegria em Israel, há alegria em conhecer a palavra de Deus. Um abraço em Cristo. Até amanhã.